Saudações, eu sou Bruna Paixão, estou aqui junto com os meus colegas em nome da União Espírita de Piracicaba para mais um encontro nosso para o estudo do Livro dos Espíritos. Bem-vindo, Boanerges, bem-vinda, Carolina. Olá, Bruna. Oi. Muito obrigado, de novo nós aqui. Com as bênçãos de Deus, né? Então vamos começar com uma prece. Neste momento. Eu não cumprimentei a Carol ainda. Olá, Carol. Oi, Boanerges. Como é que vai essa força? Vai bem. Que bom ter você aqui com a gente. Que bom tê-los aqui. E que grande oportunidade, né? Como a gente sempre reforça, de aprendermos em conjunto, de seguirmos sempre estudando, né? Eu acho que esse é o propósito aqui. E também que isso facilite o nosso dia a dia, né? No sentido de compreensão mesmo, de acalento, que é isso que a doutrina espírita nos proporciona, né? Então vamos começar com uma prece, como sempre, nesse nosso estudo, elevando o nosso pensamento a Deus, com muita gratidão a esse nosso Pai, que nos deu a vida, que nos deu tudo, inclusive e principalmente a oportunidade de evoluirmos. As belezas desse universo e a bênção de estar aqui hoje, estarmos todos reunidos em seu nome, em nome de Jesus, nosso mestre, nosso governador. E também agradecemos a espiritualidade que nos ampara, nos orienta, nos auxilia nessa nossa jornada terrena. Certos de todo esse amparo, de toda essa orientação, felizes por estar reunidos, que nós possamos nos fazer presentes aqui e agora, que possamos absorver conhecimento, trocar conhecimento, que possamos melhorar enquanto seres humanos e assim melhorar enquanto humanidade. E para isso rogamos as bênçãos e a proteção divinas, rogamos toda a ajuda possível da espiritualidade neste momento, para que sejamos instrumentos do amor, instrumentos da paz, que possamos ser instrumentos fidedignos de Jesus, que tanto nos deixou essa doutrina do amor que ele trouxe, e também fidedignos à doutrina espírita. O nosso objetivo, o nosso papel aqui é estarmos juntos nesse estudo da doutrina que tanto acrescenta no nosso dia a dia. Que assim seja. Então vamos lá. No encontro passado, a gente terminou o capítulo sobre a escolha das provas. Nós entendemos um pouco além do gênero das provas. Nós vimos que se a gente quer, por exemplo, trabalhar um vício, a gente precisa vir num meio que proporcione estarmos em contato com esse vício. Por exemplo, né, falamos da riqueza, entendemos que alguns espíritos podem, dentro do livre-arbítrio, fazer a escolha. Aqueles que não podem são auxiliados. Aqueles que podem também, né? Mas, assim, somos todos auxiliados na escolha das provas, tá? Tem toda uma equipe, todo um processo para a gente escolher da melhor forma possível. E aí a gente já começou um assunto novo, que são as relações no além-túmulo. Tá? Já conversamos que existem colônias, falamos um pouquinho do nosso lar, para entender o funcionamento, como que é, a gente já viu como que é o processo de desencarne, conversou um pouco sobre ele, como que o espírito acorda, né? Acorda depois do desencarne, como que é o processo, e aí agora a gente está falando de como é lá, como que se dão as relações entre os espíritos. E agora nós vamos continuar esse assunto. Hoje, vamos continuar então a partir da pergunta 279. Vamos passar a leitura já dela. Então, 279. É que eu falo? Pode ler, por favor. Pode. Bom, então vamos lá. 279. Todos os espíritos têm
unicamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbe com suas paixões inferiores. Pode ler a próxima também, Cá, que a gente vai juntar. A 280, de que natureza são as relações entre os homens e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Às vezes fica a impressão de que nós estamos estudando quando nós estudamos a doutrina espírita e as questões do mundo espiritual, que nós estamos estudando as coisas dos outros. É sobre os outros espíritos. É sobre a alma dos outros. Na realidade, nós não estamos fazendo um estudo da alma. Nós estamos fazendo um estudo da nossa alma. Porque o objetivo todo do estudo espírita é nós nos situarmos aonde nós estamos, qual é o nosso nível de conhecimento da vida espiritual, da vida material, e como é que nós nos situamos em todo esse meio desse caminho aqui, aonde que nós estamos, e o que é que nós vamos fazer para que quando a gente chegue no lado de lá, e mesmo já desde estando aqui, para que a nossa relação seja a melhor possível com os que estão lá. Muito bem. A gente, quando estudou o perispírito, a gente aprendeu que o perispírito, ele é construído, ele é formado pelo próprio espírito, utilizando o fluido universal do mundo em que ele reside. Nós também aprendemos que esse perispírito vai ter certas características de densidade em função de quanto o espírito é mais depurado ou menos depurado. Os menos depurados construirão pelos espíritos grosseiros porque não possuem conhecimento e nem valor suficiente para construírem pelos espíritos que sejam mais purificados. Já os espíritos mais evoluídos, que já passaram por muitas experiências e que desenvolveram seus valores, já são capazes de construir um perispírito muito menos denso que o espírito inferior, porque ele já desenvolveu tanto conhecimento como valores morais suficientes para poder aperfeiçoar seu perispírito condizente com seu estado espiritual. Dessa forma, é possível para os espíritos mais depurados irem a qualquer parte, exatamente por terem um perispírito menos denso. Já os espíritos menos depurados e que possuem um perispírito muito denso não conseguem ir a todas as regiões. Nós usamos, há algumas semanas atrás, alguns exemplos e usamos as aves. Se nós pensarmos assim que o peru não consegue voar, a ema também não consegue voar, não possui asas para voar. A galinha dá um voozinho de alguns metros. A gaivota vai lá no meio do oceano. Agora, as árvores migratórias vão de polo a polo do planeta e conseguem fazer longas viagens, vão aonde querem, porque possuem asas robustas e capacidade respiratória e muscular suficiente para ir a qualquer lugar. Nós podemos usar essa comparação grosseira para pensar em termos de espírito. O espírito menos evoluído é como o peru, ele não consegue voar. Ele não consegue ir a todos os lugares. Já os espíritos mais depurados, eles são as aves migratórias, vão para todos os lugares. E também os espíritos ainda inferiores, os que não conseguiram se depurar, não podem ir a todos os lugares, e não podendo ir a todos os lugares, eles não conseguem ir nos lugares onde vivem os espíritos puros. Exatamente por essa característica do seu perispírito. Mas vamos imaginar que, por uma questão qualquer, por uma
pela uma ação da bondade de Deus, fosse permitido que um espírito que não fosse puro ir passar uma temporada no ambiente, no local onde vivem os espíritos puros. O que é que ele ia fazer lá? Que nível de conhecimento e de informação que ele possui? Que valores que ele tem para fazer lá? Vamos pensar um pouquinho nos valores morais. Ele vai chegar lá e vai começar a criar caso com os anjos. Vai fazer fofoca com um anjo, vai fazer fofoca com outro anjo, vai contar mentira para um anjo, vai contar mentira para outro, vai dizer que um falou uma coisa e não falou, vai falar que o outro falou outra coisa. Vai criar um ambiente desagradável entre os anjos. Por isso, moralmente, não é permitido que eles vão lá. Porque se fossem, criariam essa situação. Se aqui entre nós acontece, as pessoas ouvem uma coisa, deturpam, mudam as circunstâncias, vão lá e falam para outro de outra forma. E aí já cria um clima tão desagradável. Não é mesmo? Imagina se alguém, nessas condições, consegue a permissão para ir viver uma temporadinha de um dia entre os anjos. Agora tem uma coisa interessante para nós, que é muito animadora e muito confortadora. É exatamente o fato de que os espíritos mais depurados podem ir a todos os lugares com um objetivo. O objetivo de influir sobre os maus. Para quê? Para combater as más inclinações dos maus. Para ajudá-los a subir. E esse ajudar a subir vem através de um processo de orientação, de educação e de informação. São como se fossem professores, como se nós estivéssemos numa sala de aula e aí tivéssemos mestres altamente qualificados para nos ensinar. Mas seria um professor, um mestre muito, muito superiores àqueles que nós conhecemos no planeta, porque o seu conhecimento está embasado, está solidificado nos seus valores morais. Então, tudo que eles nos falam, tudo que nos ensinam, tem uma sólida base em cima dos seus valores morais. Isso tudo que eles fazem, que nos ensinam, tem para nós, além de toda a carga de conhecimento, de toda a orientação que nos fazem, os seus exemplos de seres que não cometem erro, que não cometem os enganos que os homens cometem. E mais, ainda mais uma informação mais acalentadora para nós. Essa é a missão dos espíritos purificados. A missão deles é cuidar de nós. A missão deles é nos orientar. A missão deles é nos pegar pela mão e nos conduzir no bom caminho. Baseado nesse conhecimento e nesse valor moral. Mas em cima do que a gente pode pegar e afirmar isso? Nós temos um exemplo, que muitas vezes nós citamos aqui. E todo o mundo cristão sabe dele. Alguns que não são cristãos também sabem, mas não dão para ele o valor que nós damos que somos cristãos. Jesus. Ele veio até nós e revolucionou o planeta. O seu ensinamento, com as suas informações, cantou para nós a mais bela canção, o mais belo poema, o mais bela poesia. Tem uma delas, que é chamado o Sermão do Monte, em que Gandhi falou que se um dia todas as literaturas, todo o conhecimento do mundo fosse queimado, fosse rasgado e nada sobrasse, e se tivesse sobrado simplesmente o Sermão do Monte para nós teríamos todo um roteiro de transformação da humanidade. No Sermão do Monte, se nós pegarmos ele e ler, não precisa ler tudo, mas se quiser ler tudo, leia. Mas leia só as 9 bem-aventuranças. As 9 bem-aventuranças lida em seguida, considerando que cada uma é uma escada, e que é uma escada de 9 degraus, e cada uma das bem-aventuranças é um degrau,
e que para você chegar à segunda, você tem que passar pela primeira, para chegar à terceira, você tem que passar pela segunda, assim até a nona. Se você fizer essa análise, tentando verificar ali as informações espirituais que estão contidas ali, nós vamos encontrar o mais perfeito curso de reforma íntima que o planeta possui. Esse sermão é o mais belo de todos de Jesus, porque é uma proposta de transformação para o ser humano como nenhuma outra. Não é à toa que Gandhi falou o que falou. É uma proposta de esperança, de transformação e de consolo. Experimentemos fazer esse estudo e vejamos qual que vai ser o resultado em nossas vidas. Bruna, Carol. É a receita do bolo, não é, Boanerges? É a receita do bolo. É ela mesma. No especial de Natal que a gente gravou no final do ano passado, a gente comentou um pouquinho dessa escadinha, né? Vendo exatamente isso que você falou, que é eu comigo mesmo, depois eu com o outro, depois eu com a humanidade, que são degraus mesmo. Eu não consigo avançar sem ter passado pelo anterior, né? E nesse especial a gente fala muito de Jesus nesse sentido. E fica muito claro ele como nosso exemplo, como nosso modelo, né? Essa missão que essas perguntas trazem dos espíritos superiores, né? Que é cuidar da gente, ajudar a gente a evoluir, né? E é muito legal isso. Carol, quer comentar alguma coisa? Eu adorei a comparação do peru. Eu também. Adorei. O nerd, você superou. Mas eu penso que é justamente, né, cada coisa no seu lugar, cada momento no seu tempo. E eu acho que a analogia foi muito, muito bem. Vamos falar assim, que todo mundo imaginou o peru não voando. Eu achei que foi muito interessante essas palavras, Boanerges. E as relações entre os bons e os maus, elas têm o seu propósito também, né? É isso aí. Vamos para a próxima, então? Vamos. Vamos lá, Boanerges? Vamos. 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem, a palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz, o ar e o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Bom, como os espíritos nos falam, a palavra, a forma que nós humanos utilizamos para nos comunicar um com o outro, é a forma que nós desenvolvemos, logicamente, estimulado pelo mundo espiritual, para que a gente pudesse se comunicar um com o outro. E sendo articulada pelo corpo, é natural também que ela seja essencialmente material, né? Mas tem uma coisa que é muito importante a gente considerar. Qualquer uma das palavras que nós dizemos, qualquer uma, não é esta ou aquela é e a outra não é. Qualquer uma das palavras que nós articulamos, elas são reflexo daquilo que o espírito pensa. É preciso ter isso em mente, para de repente a gente não falar certas coisas e depois a gente fala, puxa, eu falei aquilo que eu deveria ter falado. Está na tua essência. Não é porque as circunstâncias que fizeram com que você falasse está em você, e só precisou do gatilho que foi a ação externa para que você falasse palavras inconvenientes. O meio de comunicação universal dos espíritos é o fluido cósmico universal. Como nós, e os espíritos citam isso para a gente, como para nós é o ar. Nós falamos e o ar é um perfeito condutor do som. Né? Para os espíritos, quando eles pensam,
Quem conduz esse pensamento é o fluido cósmico universal. Porque o fluido cósmico universal, ele está presente em todos os cantos e recantos do universo. Qualquer mundo, qualquer planeta, qualquer espaço entre planeta, qualquer espaço entre galáxias, entre sóis, qualquer que seja o espaço do universo, está totalmente preenchido pelo fluido cósmico universal. Nesta visão, a gente pode dizer que não existe espaço vazio no universo. Então, Kardec nos deu uma informação sobre como seria essa comunicação, e ele usou uma tecnologia da sua época, que era uma tecnologia revolucionária, o telégrafo. Naquela época de Kardec, quando o telégrafo surgiu, ele revolucionou os meios de comunicação entre os homens, porque os homens se comunicavam por cartas, por bilhetes, que demoravam dias, semanas, meses e anos para chegar no seu destino. Com o telégrafo, em todo lugar onde tinha o telégrafo, alguém mandava mensagem lá, em poucos segundos era recebido aqui, e em alguns minutos depois poderia chegar na residência do destinatário. Mas hoje, nós podemos imaginar, nós temos a internet. A internet envolve todo o globo. Aonde tiver uma antena para captar o sinal da internet, ou um outro meio de condução dessa informação, nós teremos a internet. E aí nós podemos dizer que a comunicação entre os espíritos teria a velocidade de 1 terabyte. Não mais seria o telégrafo, seria 1 terabyte. Ou seja, o universo inteiro interligado pela internet com capacidade de transmissão de informação de 1 terabyte. Na velocidade do pensamento. Hein? Orgulhosa, hein, Bonerges? Na velocidade do pensamento. Assim, se nós considerarmos todas essas coisas, o universo inteiro preenchido por essa informação, ficaria muito fácil a gente compreender tudo isso. Mas por que a gente, pensando, a gente utiliza o fluido cósmico universal para transmitir nossos pensamentos? De que forma que isso acontece? Por um milagre? Não, não é um milagre. Nem é nenhuma mágica, nada disso. Os espíritos nos ensinam, quando nós pensamos, seja no estado de homem ou como espírito, nós geramos energia eletromagnética. Essa energia, ela viaja à velocidade do pensamento. Então, veja bem, quando nós pensamos, guias ciências um dia vão descobrir isso, já tem até algumas formas de analisar isso, porque quando eles fazem o encéfalo, o teste, né? É o que eles estão vendo exatamente essas ondas elétricas que emitimos pelo nosso cérebro, é o que está sendo medido por aqueles aparelhos ali. É isso, mas o Espírito nos diz que quando nós pensamos, nós geramos forças eletromagnéticas, e são essas forças eletromagnéticas que conduzem o nosso pensamento através do fluido cósmico universal, com a velocidade do nosso pensamento. E é por isso que, em algumas aulas atrás, nós falamos que a velocidade de deslocamento do espírito é a velocidade do pensamento. Faz o link. Bruna, Carol. Bonés, eu queria lembrar que a gente já vivenciou essa questão do pensamento muito mais do que a gente pode imaginar. É só a gente lembrar, assim, você está pensando na pessoa, a pessoa te liga, por exemplo, tá? Então, assim, né, o pensamento é muito isso que você falou, assim, ele conecta por causa do fluido cósmico universal, né, que permeia tudo. E se a gente pensar, nós somos seres encarnados, e essa comunicação, no sentido de, né, eu pensei aqui, gerei uma onda eletromagnética, que eu interferi lá, a pessoa lembrou de mim e resolveu me ligar. Então, assim, se isso acontece entre encarnados, é muito mais fácil visualizar entre desencarnados, né? Então, a ideia é exatamente essa mesmo. Se ela estiver receptível ao teu pensamento, imediatamente ela vai te ligar, vai te sentir, vai lembrar de você e vai sentir você e vai fazer contato.
E o contrário também, né? Às vezes alguém pensou na gente, a gente lembrou dessa pessoa e resolveu ligar, né? Então é exatamente isso, essa questão do pensamento. E a gente costuma falar aqui que ele forma uma tela mental, né, na nossa frente, porque ele produz essa energia e essa energia, né, tem uma frequência. E a partir dessa frequência que a gente se conecta, né, aos outros, encarnados ou desencarnados, né? E no sentido de energia mesmo, tá? E ou a gente alimenta ou a gente melhora essa energia se ela estiver muito baixa, enfim, e isso explica outras coisas que nós não vamos entrar agora no assunto, porque a ideia aqui é a gente se ater às relações no além-túmulo. E tem mais pergunta interessante aí, não é, Carol? Você quer comentar alguma coisa? Não, essa questão de energia, a gente poderia ficar o próximo depois, né? É uma delícia falar sobre isso. E quem já não viveu uma experiência assim, né? Vamos então... Opa, deixa eu compartilhar. Eu me perdi, é 283? Falei agora 282, agora 283. Isso, essa mesma. E depois já sigo na citação, né? Que é o próximo slide, certo? Isso, muito bem. Não, eu tô tentando lembrar da citação. Peraí, não. Primeiro leia, deixa o Boanerges falar dela e a gente coloca ela para o pessoal ver. Ah, tá bom. Uma citação bonita, né? Então tá. Podemos os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros? Não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isto porque não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Nós vamos começar citando o ensinamento de Jesus, de Marcos, capítulo 12, versículo 2 e 3. Você pode ler para a gente, Carol? Opa! Nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido, que não haverá de ser conhecido. Ao contrário, tudo enquanto em treva disseste será ouvido à luz, e o que falastes ao ouvido nos quartos internos será proclamado sobre os terraços. Nós utilizamos nessa citação a tradução do Evangelho feito pelo Haroldo Dutra Dias sobre o financiamento da FEB, a Federação Espírita Brasileira. E por que nós citamos isso? Porque essa citação de Jesus, essa lição de Jesus, ela tem total ligação com isso, porque ele nos diz que nada está oculto. Nenhum dos nossos pensamentos, nenhuma das nossas palavras, tudo que te fizeres escondidas, tudo estará oculto. Imagina só, que Jesus nos dá essa informação no mundo material, quanto mais ela não é válida no mundo espiritual. Então, todas as coisas que acontecem no mundo espiritual, tudo que você falar, tudo que você pensar, ou tudo que você já pensou, tudo que você já falou, tudo isso é revelado. Então, se aqui nós no planeta fazemos coisas, considerando que estão fazendo em segredo, não tenhamos dúvida que ao retornarmos para lá, todas as coisas estarão à vista. Nenhuma coisa estará oculta. E muito mais, muitas delas, como estamos fazendo aqui, aqueles que nos guiam, que acompanham a nossa vida, já sabem o que estamos fazendo, o que estamos falando. Por isso Jesus falava que não existe segredo. Tudo será revelado, não importa se você fala ao ouvido ou você fala trancado ao quarto. Não importa, tudo isso um dia será revelado, um dia estará à vista de todos, seja aonde for. Então, diante dessas circunstâncias, dessas informações, nós temos a consciência de que os espíritos, nos seus diálogos no mundo espiritual, eles não escondem nada de ninguém. Só
não percebe as informações dos inferiores porque não são capazes de penetrar nessa informação e absorvê-la. Mas os espíritos superiores, e quanto mais superior ele for, mais ele é capaz de perceber tudo isso. Então, ele poderá ouvir ou não, dependendo da sua circunstância, do seu estado evolutivo. Eles podem afastar-se um do outro e, mesmo assim, continuar percebendo-se e comunicando-se um com o outro, por causa daquilo que nós citamos na nossa questão anterior, né? Então, tudo isso é possível e faz parte da lei da natureza, da lei divina, e é assim que as coisas acontecem no mundo espiritual. Então, quando nós citamos no início do nosso estudo de hoje, que nós não estamos fazendo o estudo das outras almas, dos que estão lá, que nós estamos fazendo o estudo da nossa alma, é como uma proposta para que a gente comece a desenvolver em nós mesmos o nosso processo de reforma íntima. Quando nós citamos o Sermão do Monte, exatamente essa proposta, para que a gente faça esse estudo de nós mesmos e nos conhecendo, a gente possa não ter coisas ocultas mais. As coisas que pensamos e falamos será natural para nós, serão dignas e honestas. Os Espíritos nos ensinam no estudo do Evangelho, no Espiritismo, eles nos dizem, não tenham pensamentos ocultos. Ou seja, não escondam nada, deixem tudo às claras. Os pensamentos nossos não podem ser os pensamentos que venham a nos comprometer. Por isso, Jesus nos ensinou, vigiai e orai para não cair em tentação. Mas, além dessa questão, tem a questão do espírito ser ou não visível a outros espíritos. E sempre obedecendo à escala espírita que nós já estudamos, quanto mais o espírito é evoluído, quanto mais ele é depurado, ele pode tornar-se invisível ou não para certos espíritos, ou visível. Nessa situação, na doutrina espírita é rica de informação sobre eventos, sobre isso. E eu vou citar aqui 2 autores que trouxeram para nós muitas revelações do mundo espiritual, com livros que são muito sólidos no estudo da doutrina espírita e são considerados como obras complementares da codificação, porque eles enriqueceram por demais a codificação espírita. Nós vamos citar aqui muitos dos livros de André Luiz, que foram psicografados por Chico Xavier, e também os livros de Manuel Filomeno de Miranda, que foram psicografados pelo Divaldo. São livros riquíssimos de informação do mundo espiritual, riquíssimos da relação entre nós e o mundo espiritual, entre o mundo espiritual e nós, para que a gente cada vez mais compreenda essa relação com mais solidez e mais naturalidade. Porque se for a gente considerar que é sólido, mas não for natural, vai ficar escondidas. Então, ele é sólido e natural para ser claro, para que todo mundo veja e todo mundo saiba. E aí não haja segredo e não haja pensamentos escondidos. Nada falado no quarto escuro e nada falado no ouvido. Bruna, Carol. Bonerges, engraçado. Enquanto você falava, eu lembrei da sua primeira metáfora hoje do peru, né? Era o peru e o gavião? Qual que era a outra ave? Peru, a gaivota. A gaivota. Eu gravei o peru também, Carol, porque foi o mais visível, né? A gaivota, por ela estar voando, né? Ela está numa altura maior, então os espíritos mais elevados, né? Puros, por estarem mais perto da perfeição, né? Ela consegue se esconder e o peru não vê ele, não é assim, Bonerges? Não é essa a ideia? Me vê essa imagem na cabeça como uma analogia para a gente, né, brincar um pouquinho, mas a ideia é essa. O que eu queria só acrescentar é que ele deixou bem claro, para, como que ele falou aqui? Se julgarem útil fazê-lo, né? Eu sempre falo da questão da utilidade, então tem uma razão quando o espírito não se apresenta, né? Ele se torna invisível para outro espírito.
tá? Então, isso já leva a gente a conclusões que o Bonerges já trouxe, né? De que não, você precisa de uma certa depuração. Você precisa entender o processo, entender que você está em espírito para conseguir se fazer invisível, tá? E, Bonerges, eu não comentei no começo, mas eu achei muito bacana vocês colocar a gente, né? Tipo, nosso espírito, nossa alma. Porque não é um processo que acontece só com os desencarnados, é um processo que vai acontecer com a gente quando a gente estiver desencarnado, né? Então, eu acho muito legal a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Não sei se o Bonerges caiu. Tá aí, Bonerges? Não, tô te ouvindo. Então tá. Tô te ouvindo. Então, isso é muito importante, porque é algo que impacta a gente hoje, né? Não só como a gente lida com os desencarnados hoje, mas quando viermos a ser desencarnados, né? Novamente. Já eu fiquei pensando, preciso muito vigiar e orar aí mesmo, porque se é tudo transparente, aí ferrou tudo, né, Bonerges? Ai, desculpa ser muito transparente, mas não dá para pensar em outra coisa. Como a gente ainda, a gente fazendo uma agora falando sério, fazendo uma autoavaliação, pensando em dias que nós estamos ótimos, conseguimos, né, amparar, conseguimos conversar, ter equilíbrio, e tem dias que a gente precisa de um amigo, de uma outra energia, de um calento, e os nossos pensamentos, muitas vezes, acabam nos levando para outros lugares, porque a nossa mente, a gente acaba sendo arrastado para lugares, principalmente quando... Por que vocês estão rindo? A nossa mente. É isso mesmo. Uai, a gente acaba sendo arrastado para lugares que a gente não espera, né? Ou num período que a gente está muito ocioso, num período que a gente está ansioso, e a ansiedade com a pandemia, então, assim, ó, um casamento que eu vou te dizer. Então, é muito importante que a gente consiga, nesse período, poder entender que esse pensamento gera uma energia, né? Que essa energia não vai te fazer bem. Então, vamos pensar na utilidade? Por que pensar nisso, né? Por que ir lá para baixo? Deus é bom, Deus nos ama e tudo vai dar certo. Então, acho que essa reflexão e isso que tanto a Bruna, né, o Bonerges trouxe, faz muito sentido. E na prática, quando a gente pensa que tudo vai ser transparente, vamos orar e vamos vigiar bastante. Né, Bonerges? Eu falei gaivota porque eu lembrei de um livro, lembrei agora quando estava falando. Pernão Capelo Gaivota. Que livro maravilhoso de se ler. Um livro, uma linguagem muito simples, que pode ser lido por crianças e adultos de 90 anos. Não é? É maravilhosa a leitura, recomendada para qualquer um, em qualquer época da sua vida, em qualquer fase, em qualquer idade. Muito boa indicação. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna indistinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Os espíritos citam exatamente o perispírito. Por que o perispírito? Quando nós lemos lá atrás, fizemos nosso debate a respeito do perispírito, nós descobrimos que ele tem uma importância fundamental para nós. Porque ele é, primeiro, o veículo de comunicação do espírito, porque o espírito se manifesta. O espírito precisa da matéria para se manifestar. Então, ele molda um corpo de Kardec, baseado nas informações que os espíritos deram para ele, da função desse corpo,
Kardec deu esse nome, perispírito. Esse é o nome que no movimento espírita é usado com naturalidade. A gente já falou no passado, existem muitos outros nomes, sabe? Às vezes até se usa com modelo e outras coisas mais. Mas o modelo é uma das funções dele. Ele é que modela o nosso corpo. Ele que organiza o nosso corpo, que gera todos os nossos organismos, nosso cérebro, enfim, todo o nosso corpo para que ele possa viver, para que possa ter vida. Ele faz essa estruturação física. Então, a aparência que nós temos, as características do nosso corpo, se você é mais alto, mais baixo, mais curto, mais magro, se você tem a pele mais clara ou mais escura, se você nasce negro, você nasce albino, tudo isso tem a ver com as características que o perispírito imprime na construção do corpo físico. Então, se o perispírito é que é responsável para fazer toda essa construção no corpo físico, no corpo material, para que o homem se manifeste, que nós usamos o corpo físico para nos manifestar, e o espírito usa o perispírito para se manifestar. Não é? Quando a gente morre, a gente desencarna, o que sobre nós, de corpo, é o perispírito, é com ele que nós nos manifestamos. Se o nosso corpo físico tem como origem toda a sua moldagem no perispírito, quando nós desencarnamos e retornamos para o mundo espiritual, é natural que a gente se apresente exatamente com essa característica. Porque quem mudou esta face, esse corpo dessa forma, foi o perispírito. Então é assim que nós nos apresentaremos, com naturalidade, para as pessoas, para os outros espíritos no espiritual. É assim que nossos parentes do mundo físico irão nos reconhecer. Assim que nossos amigos irão nos reconhecer. Ou nossos inimigos irão nos reconhecer. Exatamente por causa dessa ação do espírito sobre o corpo e do corpo sobre o espírito. Com muita naturalidade, será possível nos reconhecer simplesmente por essa questão. Bruna, Carol? Quando eu falo que a gente sempre vai voltar a falar do perispírito, não estou brincando, viu, pessoal que nos assiste. Ele vai ser a resposta e nós vamos aprofundar cada vez mais. Hoje falamos de mais uma função dele, que é a função modeladora, tá? Inclusive por essa função, aqui vou deixar uma curiosidade, quando por utilidade, por alguma necessidade, o espírito precisar se apresentar com uma forma que ele usava numa outra existência, ele pode fazer por causa dessa função modeladora do perispírito, tá? Então, isso é muito importante. E acho que podemos seguir, que temos mais uma questão hoje, não é, Carol? Temos. 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Quando nós estudamos o processo de desencarnação e as sensações dos espíritos durante esse processo, como é que acontecia a morte do corpo físico, e o que é que o espírito sentia durante esse processo, como é que você sentia dor, se não sentia, o que é? O que acontecia? Como é que o espírito se sentia do outro lado da vida? Nós estudamos isso nas questões, mais intensamente, nas questões 163 a 165. Nelas nós estudamos como são essas sensações. Lá nós aprendemos que aqueles que levam uma vida exclusivamente material, onde todo o objetivo da sua vida são as conquistas das coisas materiais, dos prazeres que a vida material oferece, quando ela desencarna, por essa intensa ligação do perispírito com a matéria, de todas as sensações que a matéria proporciona estarem muito enraigadas no perispírito, que é o órgão que transmite para
o espírito essas sensações, porque é através dele que o espírito se manifesta. Quando desencarna, o espírito tem dificuldades imensas de se desligar do corpo e de se sentir no mundo espiritual. Alguns que levam uma vida diferente, já com uma visão espiritual, têm menos dificuldades. Outros que se dedicaram a vida inteira trabalhando essa questão, procurando estudar a religiosidade do planeta, a religiosidade do ser humano, procurando estudar as leis de Deus, aquelas leis que foram trazidas para nós, essas informações que foram trazidas pelos mensageiros de Jesus em todos os cantos do planeta, em todos os países. Ninguém pode alegar que não tem conhecimento dessas informações, porque ela está presente. No Oriente existiam vários, e nem vou citar o nome deles agora, porque nós já citamos várias vezes, e não vamos citar de novo esses nomes, mas são nomes ilustres, que passaram pelo planeta em diversas épocas da humanidade, trazendo para nós as informações da vida espiritual, e de por que estamos aqui. Nessas circunstâncias, que nós demoramos para nos desprendermos do corpo físico, e que temos imensa dificuldade de nos aceitarmos, de nos percebermos no espiritual, logicamente que não vamos perceber aqueles com quem nos relacionamos. Se tivermos alguma religiosidade, já temos mais facilidades de percebermos. Tanto é que, por isso, os espíritos responderam para Kardec: imediatamente não é o termo próprio, que tem algum tempo que a gente precisa para passar por essa situação, dessa consciência no mundo espiritual. Mas eu estou lendo um livro fantástico, é um livro psicografado por Divaldo Franco, chamado No Rumo do Mundo de Regeneração. É um livro que ele lançou agora no final do ano 2020. Ele trata muito sobre a pandemia e dos efeitos morais em nossas vidas, dos efeitos espirituais em nossas vidas. Ele dá para nós uma informação interessantíssima. Ele diz o seguinte: quando nós vamos reencarnar, nós passamos por 9 meses num processo de conexão do perispírito, célula a célula, molécula a molécula, para a formação do corpo físico. Passamos todo esse tempo no ventre de nossa mãe, nessa formação. Quando desencarnamos, é natural que a gente também passe pelo processo reverso no mundo espiritual, no processo de desconexão também lento. Mesmo para aqueles que já se desprenderam do corpo físico, tinham alguma religiosidade, se desprenderam do corpo físico com essa visão de mundo espiritual e que recomeçaram a sua vida, apesar de terem cortado todas as conexões com o corpo físico, as conexões do perispírito com o corpo físico, mesmo assim, em seu corpo, durante um certo tempo, mais ou menos equivalente a esse período de conexão no ventre, ele também passará pelo mesmo processo do mundo espiritual de se desligar da sensação que ficou devido a essa conexão energética que existiu no processo de gestação. Uma informação maravilhosa para nós. Nós estaremos desligados no mundo espiritual, conscientes da nossa situação, mas ainda assim existirá esse processo. E aí me vem agora à mente que muitas das informações que nós recebemos sobre pessoas que desencarnaram, que estavam na comunidade, que eram espíritas, que viviam com ações ativas da comunidade espírita, muitos deles, quando se comunicam através dos espíritos, trazendo a sua situação no mundo espiritual, dizem assim: meus filhos, meus irmãos, eu estou em tratamento. Às vezes já passaram-se meses. Eu ainda estou em tratamento, estou em refazimento. Veja só, agora vem para nós, nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, reforçando essa informação, nos explicando essa realidade nossa, mesmo estando consciente do mundo espiritual, mesmo estando desligado do corpo físico, ainda há em nós uma necessidade
de um tratamento para que a gente possa realmente se desligar completamente das condições energéticas do corpo físico. Então, quanto mais a gente fizer um esforço de viver mais espiritualidade na nossa vida, colocar mais espiritualidade nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, aprendendo a amar, porque a gente nasceu aqui para amar. Essencialmente, nós nascemos para amar. Aprendendo a amar, se libertando de certos sentimentos que nos aprisionam nossa condição do corpo físico. Assim a gente poderá, aos poucos, com mais lucidez, com mais naturalidade, com mais rapidez, nos libertarmos desse processo e podermos ter mais consciência no mundo espiritual e nos encontrar com mais alegria e com mais satisfação com os nossos familiares, com os nossos amigos, e poder acertar as nossas pelengas com aqueles que nós não conseguimos acertar aqui, porque estaremos libertos dessas coisas todas e podemos procurá-los, e como Jesus nos ensinou lá, quando esteve aqui conosco, reconcilia-te com o teu adversário antes que seja tarde demais. E nessa Bruna, pandemia, Carol, seja a distância, né? Já pensou que acho que alegria, né? Quando desencarnar, poder encontrar logo alguém que a gente tinha muito afeto, né? Afeição. E é isso aí. Eu acho que o que a gente estuda aqui, a gente sempre gosta de reforçar, é para a nossa vida prática, né? Enquanto espíritos encarnados e que vamos desencarnar, né? Então isso é muito importante, se a gente começar a ver que a gente está na matéria, mas que nós somos seres espirituais na matéria, né? E começar a entender esses processos. Passagem, né? Exatamente, é uma passagem. E é muito interessante isso que você colocou, Bruna, porque é tão inteligente os passos, os processos que vivem, né, o além-túmulo, no sentido do texto, do tema que a gente está finalizando e concluindo, que você falou, imagina como que é ter alguém que nós gostamos nos esperando. Isso, claro, também daria um programa só para falar sobre essas relações, né? Mas muitas vezes a gente tem algumas explicações assim nas nossas vidas, né? Não sei quem faleceu e logo meses depois alguém da família também, que a gente não espera, sabe? Coisas assim que você fala, tem que ter um propósito isso. Ou quando a gente desencarna, e a gente poder, mesmo que a pessoa ainda não desencarnou, mas a pessoa que tem essa consciência e que também pode trabalhar, nos receber do lado de lá, fazer essa ponte, porque muitas vezes a gente precisa dessa ponte ainda pelo nosso desenvolvimento. Então, você percebe que tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo especial. Da mesma forma como você colocou que tudo tem que ser útil, mesmo eu sendo invisível a outro espírito, né? Eu falo que essa relação, quando a gente tem de desencarne, não tem como não dizer, né, esse meu coração piracicabano, quantas vezes eu já não assisti palestra do Alex, que falava muito sobre isso. E aprendi muito também em outras vivências. Quando a gente fala sobre isso, a gente enxerga um cuidado com cada espírito, com cada ser humano tão grande, que é importante a gente ter fé e saber que cada um, cada jeito, cada tempo, né? E é isso, é ter muita confiança, porque Deus, a equipe espiritual, tem isso que o Bonerges falou, é amor por nós.
Então, estando aqui na passagem que nós estamos indo para nossa casa realmente, vamos ser muito bem recebidos e tudo está muito bem preparado. Salvo o tempo de cada um, salvo o espaço de cada um, e todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós temos o abrigo na morada do Pai. Com certeza. Só nos cabe trilhar o caminho mais reto, né? Que essa é a proposta do Espiritismo, que a gente enxerga isso. Mas é isso aí. Mas, viu, nós não vamos terminar esse assunto, não, porque o assunto é tão longo que semana que vem nós vamos falar mais um pouquinho das relações no além-túmulo. E você falou uma coisa aí, Cá, que nós vamos entrar já, que são as antipatias e as simpatias, tá? Entre os espíritos. Então, como que se dá essas relações simpáticas e antipáticas? E também vamos falar de metades eternas. Será que tem alma gêmea? Não é isso, Bonerges? É o assunto do nosso próximo encontro. Ah, ninguém pode perder. Não pode. Mas, oração, Bonerges. Eu já aproveito para me despedir, isso que eu ia falar mesmo, e agradecer mais uma vez a oportunidade da União Espírita de Piracicaba de estarmos aqui nesse momento, nessa 1 hora de muita conversa, muito aprendizado, e aos meus colegas, tá? Então, muito obrigada. Muito obrigado por esse amor todo. Bom, então vamos encerrar o nosso estudo de hoje, como sempre fazemos. E, na realidade, esse é um hábito espírita, faz parte da cultura espírita, e qualquer atividade que te comece na vida, seja ela espiritual, seja ela material, que a gente comece com uma oração. Essa é uma informação que os espíritos nos trouxeram, faz parte do ensinamento espírita. Não comece nenhuma atividade na tua vida, não importa qual ela seja, que você não inicie com uma prece. E nem encerre ela sem dirigir teu pensamento ao Supremo Senhor do Universo. E diante desse ensinamento, e que já faz parte de nossas vidas, e nós agora, de novo, dirigimos nosso pensamento ao nosso Pai, o nosso Criador, Senhor de nossas vidas, Criador de todo o universo, de todas as coisas que existem, de todos os seres, para agradecer a Ti, Senhor da vida, por esta possibilidade, circunstância que Tu traz para todos nós, neste aprendizado maravilhoso e tão significativo para a nossa existência e por toda a nossa eternidade. De sabermos, primeiramente, que somos imortais. Depois sabermos que nós estamos aqui no planeta para aprender, para estudar, para crescer, para acertarmos as nossas situações de desconforto diante de tua lei, para desenvolver nossa inteligência, desenvolver nosso senso moral, mas, acima de tudo, para aprender a amar. Amar na essência como tu nos ama. Então, Senhor, diante desse exposto, nós rogamos ao teu coração que tu nos concedas a possibilidade de sermos capazes de compreender todas essas informações, de inseri-la em nossa vida para que elas, de alguma forma, façam parte de nós mesmos, para que a gente viva isso em intensidade. E assim conseguirmos cumprir com a proposta que fizemos a Ti, que se Tu deixasses que nós voltássemos do planeta, dessa vez nós faríamos melhor. Que dessa vez nós não deturparíamos os Teus ensinamentos. Que dessa vez nós seríamos honestos. Que dessa vez nós seríamos educados. Que nós respeitaríamos os nossos irmãos. Que nós não traumaríamos. Que nós, em circunstância alguma, nos apostaríamos de qualquer coisa que não fosse nossa, construída por nós mesmos e que por direito era nosso, como homem. Na esperança, Senhor, de que isso se torne realidade, nós te pedimos mais uma vez que Tu reforce em nós esse propósito através de Teus mensageiros, para que a gente não esqueça de nossa proposta e após nós retornarmos aqui ao mundo espiritual, nós possamos olhar para a nossa programação
e dizermos: Pai, muito obrigado, porque dessa vez saímos vitoriosos. E assim, nós te agradecemos mais uma vez por tudo, absolutamente tudo, porque tu tens nos construído. E que sejamos capazes de sentir a tua presença vibrando dentro de nós, sentindo o teu amor que se espalha por todo o universo em favor de todos os teus filhos. Que assim seja, Senhor.